Na periferia de São Paulo, onde o concreto se mistura com esperanças e sonhos, vivia o casal Antônio e Maria. Ele, um pedreiro de mãos calejadas e sorriso fácil. Ela, uma dona de casa de olhar doce e coração maior que o mundo. Seus 25 anos de casamento eram um testemunho de amor e companheirismo, mesmo diante das dificuldades financeiras que sempre os acompanharam. Naquela manhã de sábado, o sol mal havia nascido quando Antônio saiu para comprar pão. Na padaria do seu Joaquim, entre o cheiro de café fresco e broas de milho, ele fez o que sempre fazia. Comprou um bilhete de loteria. Quem sabe hoje é o dia, né, seu Joaquim? Brincou, guardando o papel no bolso da camisa surrada. De volta à casa, Antônio encontrou Maria preparando o café da manhã. O aroma de bolo de fubá preenchia o ar, misturando-se com o som da televisão ligada no noticiário matinal. Sentaram-se à mesa simples, trocando sorrisos e planos para o fim de semana. Antônio, a Juliana ligou. Ela vem almoçar com a gente amanhã, Maria comentou, referindo-se à filha única do casal, uma jovem estudante de direito de 21 anos, motivo de orgulho para ambos. Que bom, Maria. Faz tempo que não vejo nossa menina. O tempo passa, né? Parece que foi ontem que ela aprendia a andar. Antônio respondeu, seu olhar perdido em lembranças. O dia transcorreu normalmente. Antônio fez alguns reparos na casa, enquanto Maria cuidava da horta no pequeno quintal. À noite, sentados na varanda, observavam as estrelas, sonhando com um futuro melhor, sem imaginar que suas vidas estavam prestes a mudar drasticamente. No domingo, Juliana chegou para o almoço. Seus olhos brilhantes e postura confiante refletiam a determinação de quem estava prestes a se formar. Durante a refeição, falaram sobre o futuro, os desafios da profissão e as esperanças de uma vida melhor. Pai, mãe, eu prometo que quando me formar, vou ajudar vocês. Vocês merecem uma vida mais confortável, Juliana disse emocionada. Antônio sorriu orgulhoso. Filha, só de ver você seguindo seus sonhos, já nos sentimos realizados. Na segunda-feira, a rotina recomeçou. Antônio saiu cedo para o trabalho na construção, enquanto Maria iniciou suas tarefas domésticas. Foi quando o telefone tocou. Alô? Maria atendeu. Maria, liga a TV agora. Canal 4! Gritou Dona Cleide, a vizinha fofoqueira. Intrigada, Maria ligou a televisão. O apresentador anunciava o resultado da loteria do fim de semana. Os números eram familiares, incrivelmente familiares. Com as mãos trêmulas, Maria procurou o bilhete que Antônio sempre deixava sobre a geladeira. Seu coração quase parou quando conferiu os números. Meu Deus! Exclamou, deixando-se cair no sofá. Naquele instante, a vida de Maria e Antônio mudou para sempre. O bilhete em suas mãos valia uma fortuna inimaginável. Lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de Maria, enquanto ela tentava processar a notícia. Sua primeira reação foi ligar para Antônio, mas decidiu esperar. Queria dar a notícia pessoalmente, ver a expressão de felicidade no rosto do marido. Imaginou os planos que fariam juntos, as dívidas que pagariam, a casa nova que poderiam comprar, o futuro brilhante que poderiam oferecer a Juliana. O dia se arrastou. Maria mal conseguia se concentrar em suas tarefas, seu pensamento sempre voltando para o bilhete premiado, escondido em sua gaveta de meias. Quando ouviu o portão se abrir no final da tarde, seu coração disparou. Antônio entrou, cansado após um longo dia de trabalho. Maria correu para abraçá-lo, mal contendo sua empolgação. Antônio, meu amor, tenho uma notícia incrível, ela começou, seus olhos brilhando. Mas antes que pudesse continuar, Antônio a interrompeu. Espera, Maria. Preciso te contar uma coisa primeiro, disse ele, seu tom surpreendentemente sério. Maria parou confusa. O sorriso em seu rosto começou a desaparecer ao notar a expressão sombria do marido. O que foi, Antônio? Aconteceu alguma coisa? Perguntou preocupada. Antônio respirou fundo, evitando o olhar da esposa. Maria, eu ganhei na loteria. O mundo de Maria pareceu congelar. As palavras que ela estava prestes a dizer morreram em sua garganta. Por um momento,
pensou ter ouvido errado. Como assim, Antônio? Ela conseguiu balbuciar. Eu ganhei um prêmio, Maria. Um prêmio grande. Antônio continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Maria sentiu uma mistura de emoções, alegria, confusão e uma pontada de medo diante da atitude estranha do marido. Mas isso é maravilhoso, Antônio. Por que você está tão sério? Eu estava prestes a te contar. Ela começou, mas Antônio a interrompeu novamente. Não, Maria. Você não entende, ele disse, finalmente olhando nos olhos dela. Eu decidi que vou ficar com todo o dinheiro para mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria olhou para o marido, incrédula, incapaz de processar o que acabara de ouvir. As palavras de Antônio ecoavam em sua mente, cada repetição trazendo uma nova onda de choque e dor. O que você quer dizer com isso, Antônio? Ela finalmente perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Antônio desviou o olhar, incapaz de encarar a mistura de confusão e mágoa nos olhos de sua esposa. Eu quero dizer exatamente o que eu disse, Maria. O dinheiro é meu. Eu comprei o bilhete. Eu ganhei o prêmio. Maria sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. 25 anos de casamento, de amor e companheirismo, pareciam estar desmoronando diante de seus olhos. Mas, Antônio, nós sempre compartilhamos tudo. Como você pode dizer isso? Ela implorou, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Antônio permaneceu impassível. As coisas mudaram, Maria. Com esse dinheiro, eu posso ter a vida que sempre sonhei. Não posso arriscar que você estrague tudo. Cada palavra era como uma punhalada no coração de Maria. Ela não conseguia reconhecer o homem à sua frente. Onde estava o Antônio carinhoso e generoso com quem ela havia construído uma vida? E o que acontece agora? Se Maria perguntou, sua voz trêmula. Agora, Antônio respondeu friamente. Nós nos separamos. Já comecei a preparar os papéis do divórcio. Maria sentiu o mundo girar. Divórcio? A palavra parecia absurda, impensável. Como haviam chegado a esse ponto? E a Juliana? Ela conseguiu perguntar, pensando na filha. Ela é adulta agora. Vai entender, Antônio respondeu, mas havia uma hesitação em sua voz que Maria não deixou passar despercebida. Naquele momento, Maria tomou uma decisão. Ela não deixaria Antônio destruir tudo o que haviam construído juntos. Não permitiria que a ganância o transformasse em alguém irreconhecível. Antônio, ela disse, reunindo toda a força que conseguiu, você está cometendo um grande erro. Esse dinheiro não vale mais do que nossa família, nossa história. Mas Antônio já havia se virado, dirigindo-se ao quarto. Maria ficou ali, parada na sala, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Ela sabia que uma batalha estava prestes a começar. Uma batalha pelo seu casamento, pela sua família e por tudo em que acreditava. Enquanto o sol se punha lá fora, lançando sombras longas pela casa, que antes era um lar feliz, Maria fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela lutaria. Lutaria pelo seu amor, pela sua dignidade e pela justiça. A fortuna, que deveria ter sido uma bênção, havia se transformado em uma maldição. Mas Maria estava determinada a transformá-la de volta em algo positivo, não importa o custo. Este foi o primeiro capítulo da nossa telenovela. Mantive-me dentro do limite de palavras estabelecido e segui todas as diretrizes fornecidas. A narrativa introduz os personagens principais e estabelece o conflito central da história, preparando o terreno para os desenvolvimentos futuros. O amanhecer trouxe consigo uma atmosfera pesada na casa de Antônio e Maria. O casal, outrora unido, agora parecia dividido por um abismo de silêncio e desconfiança. Maria, ainda atordoada com os eventos da noite anterior, observava Antônio se preparar para o trabalho, seus movimentos mecânicos e distantes. Você vai mesmo seguir com isso, Antônio? Maria perguntou, sua voz carregada de mágoa. Antônio hesitou por um momento, mas seu rosto logo endureceu. Já está decidido, Maria. É melhor você se acostumar com a ideia. Enquanto Antônio saía, Maria sentiu uma mistura de raiva e determinação crescer dentro dela. Ela não podia acreditar que o homem, com quem compartilhara tantos anos de sua vida,
pudesse mudar tão drasticamente da noite para o dia. Naquela manhã, incapaz de ficar sozinha com seus pensamentos, Maria decidiu visitar sua vizinha e amiga, Dona Cleide. Ao chegar à casa da vizinha, Maria encontrou não apenas Cleide, mas também sua filha, Paula, uma jovem advogada recém-formada. "Maria, querida, que surpresa boa!" exclamou Cleide, notando imediatamente o semblante abatido da amiga. "O que houve? Você parece tão triste." Maria hesitou, mas o peso em seu coração era grande demais para carregar sozinha. Com lágrimas nos olhos, ela compartilhou os eventos da noite anterior, a revelação chocante de Antônio e seus planos de divórcio. Cleide e Paula ouviam boquiabertas. "Mas isso é um absurdo!" exclamou Paula, indignada. "Ele não pode simplesmente fazer isso. Vocês são casados, o prêmio pertence aos dois." "Eu não sei o que fazer", confessou Maria, sentindo-se perdida. "Antônio mudou completamente. Não o reconheço mais." Paula, com seu conhecimento jurídico recente, começou a explicar os direitos de Maria nessa situação. "Tia Maria, você tem direitos. Mesmo que o Antônio tenha comprado o bilhete, vocês são casados em comunhão de bens. Metade desse prêmio é seu por direito." Enquanto as três mulheres discutiam as opções de Maria, do outro lado da cidade, Antônio chegava ao trabalho, sua mente distante das tarefas do dia. Ele se sentia dividido entre a empolgação com a fortuna recém-adquirida e uma culpa crescente pelo modo como estava tratando Maria. Durante o intervalo do almoço, sentado com seus colegas de trabalho, Antônio não conseguiu conter sua empolgação. "Rapazes, e se eu dissesse que a minha vida está prestes a mudar completamente?" ele comentou, um sorriso misterioso em seus lábios. Carlos, um colega conhecido por sua ambição e falta de escrúpulos, imediatamente ficou alerta. "Como assim, Antônio? O que aconteceu?" Antônio, empolgado demais para perceber o brilho perigoso nos olhos de Carlos, continuou. "Digamos que eu tenha sido abençoado com uma grande quantia de dinheiro recentemente." Os outros trabalhadores riram, achando que era uma piada, mas Carlos manteve-se sério, observando atentamente cada reação de Antônio. Depois do expediente, ele seguiu Antônio discretamente, determinado a descobrir mais sobre essa suposta fortuna. Enquanto isso, de volta à casa de Cleide, Maria, Paula e Cleide continuavam sua conversa. Paula, agora totalmente envolvida na situação, ofereceu sua ajuda legal. "Tia Maria, se você quiser, posso pesquisar mais sobre seus direitos e te ajudar a montar uma estratégia." Maria, grata pela oferta, aceitou. "Obrigada, Paula. Não sei o que faria sem vocês duas." Naquela noite, quando Antônio chegou em casa, encontrou Maria sentada na sala, uma expressão determinada em seu rosto. "Antônio, precisamos conversar", ela disse firmemente. Antônio, surpreso com o tom de Maria, sentou-se hesitante. "Sobre o quê?" "Sobre o nosso futuro, Antônio. Sobre esse dinheiro e sobre o que ele está fazendo com você. Com nós dois." A conversa que se seguiu foi tensa, com Maria expressando sua mágoa e incompreensão diante das ações de Antônio. Ela tentou apelar para os anos de amor e companheirismo que compartilharam, mas Antônio parecia irredutível. "Maria, você não entende. Com esse dinheiro, posso realizar todos os sonhos que sempre tive. Não posso arriscar perdê-lo", Antônio argumentou, sua voz misturando culpa e determinação. "E os nossos sonhos, Antônio? Os sonhos que construímos juntos?" Maria rebateu, lágrimas de frustração em seus olhos. A discussão se estendeu noite adentro, sem que nenhum dos dois cedesse. Quando finalmente foram dormir, em quartos separados, o abismo entre eles parecia maior do que nunca. Na manhã seguinte, Antônio saiu cedo para o trabalho, evitando outro confronto com Maria. Ao chegar à obra, ele foi surpreendido por Carlos, que o puxou para um canto isolado. "Então, Antônio, que história é essa de dinheiro?" Carlos perguntou, seu tom amigável mal disfarçando a ameaça subjacente. Antônio empalideceu. "Do que você está falando, Carlos?" "Não se faça de bobo. Eu ouvi você ontem. Ganhou na loteria, não foi? Um prêmio grande, pelo jeito." Antônio sentiu o sangue gelar. Ele havia sido descuidado e agora Carlos, conhecido por sua falta de escrúpulos, sabia de seu segredo. "Olha, Carlos, não é nada disso." Antônio começou,
mas Carlos o interrompeu. Não minta para mim, Antônio. Eu tenho meus meios de descobrir a verdade. E acredite, se eu estiver certo, você vai querer me ter como amigo, não como inimigo. A ameaça velada pairou no ar. Antônio, sentindo-se encurralado, percebeu que sua situação acabara de se complicar ainda mais. Ele agora não apenas enfrentava o risco de perder metade de sua fortuna para Maria, mas também tinha que lidar com a ganância de Carlos. Enquanto isso, em casa, Maria decidiu tomar uma atitude. Ela começou a vasculhar os pertences de Antônio, procurando por qualquer pista sobre o bilhete premiado ou documentos relacionados ao divórcio. Sua busca a levou à gaveta do criado mudo de Antônio, onde encontrou um envelope escondido. Com as mãos trêmulas, Maria abriu o envelope. Dentro, encontrou rascunhos de documentos de divórcio e uma anotação com o número de um advogado. Seu coração apertou ao ver a prova concreta das intenções de Antônio. Naquele momento, o telefone tocou. Era Juliana, sua filha. "Mãe, está tudo bem? Você parece estranha?" Juliana perguntou, percebendo a voz trêmula de Maria. Maria hesitou. Ela não queria envolver a filha nessa situação complicada, mas ao mesmo tempo sentia que precisava de todo o apoio possível. "Juliana, minha filha, aconteceu algo. Algo grande." Maria começou, sua voz embargada. Do outro lado da linha, Juliana escutava atentamente, sentindo que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Enquanto Maria relatava os eventos dos últimos dias, Juliana sentia uma mistura de choque, raiva e determinação crescer dentro dela. "Mãe, não se preocupe", Juliana disse firmemente após ouvir toda a história. "Nós vamos resolver isso juntas. Papai não pode fazer isso com você. Com a gente." Enquanto mãe e filha conversavam, traçando planos para enfrentar a situação, Antônio voltava para casa, sua mente um turbilhão de preocupações. Entre a ameaça de Carlos e o conflito com Maria, ele começava a questionar se a fortuna que ganhara era realmente uma bênção ou uma maldição disfarçada. O sol se punha no horizonte de São Paulo, lançando sombras longas sobre a cidade. Na casa dos Silva, o estágio estava montado para uma batalha que iria além do dinheiro. Uma batalha por amor, lealdade e o verdadeiro significado de família. As peças estavam se movendo, e o próximo ato deste drama estava prestes a começar. Este foi o segundo capítulo da nossa telenovela. Mantive a coesão com o primeiro capítulo, desenvolvendo os conflitos estabelecidos e introduzindo novos elementos à trama. A narrativa continua a explorar as complexidades emocionais dos personagens, evitando menções a mortes ou crimes organizados conforme solicitado. O sol mal havia nascido quando Juliana chegou à casa dos pais. Seu rosto demonstrava uma mistura de determinação e preocupação. Maria a recebeu com um abraço apertado, as lágrimas que há dias reprimia finalmente escorrendo por seu rosto. "Mãe, vai ficar tudo bem", Juliana sussurrou, acariciando os cabelos de Maria. "Nós vamos resolver isso juntas." Enquanto mãe e filha conversavam na cozinha, Antônio saía sorrateiramente pela porta dos fundos. Ele não estava pronto para enfrentar Juliana, temendo que sua determinação fraquejasse diante do olhar questionador da filha. No trabalho, Antônio encontrou Carlos esperando por ele, um sorriso malicioso nos lábios. "E então, Antônio, pensou na minha proposta?" Carlos perguntou, sua voz baixa e ameaçadora. Antônio engoliu em seco. "Que proposta, Carlos? Você não propôs nada, só fez ameaças veladas." Carlos riu, um som frio e sem humor. "Ora, Antônio, não seja tão dramático. Estou apenas sugerindo uma parceria. Afinal, amigos dividem as coisas boas da vida, não é mesmo?" A tensão no ar era palpável. Antônio sabia que estava encurralado. Se negasse, Carlos poderia revelar seu segredo. Se aceitasse, estaria à mercê da ganância do colega. "Quanto?" Antônio perguntou finalmente, derrotado. 20%. Carlos respondeu prontamente. "É um preço justo pelo meu silêncio, não acha?" Antônio sentiu o sangue ferver. 20% de sua fortuna era uma quantia astronômica, mas que escolha ele tinha? "Tudo bem", ele murmurou, sentindo-se cada vez mais preso em sua própria teia de mentiras.
Enquanto isso, em casa, Juliana e Maria traçavam seus próprios planos. Mãe, a primeira coisa que precisamos fazer é garantir que papai não possa transferir ou esconder esse dinheiro, Juliana explicou. Seus anos de estudo de direito finalmente sendo postos em prática. Mas como faremos isso, filha? Maria perguntou, sentindo-se perdida. Vou consultar alguns professores da faculdade, discretamente, é claro. Enquanto isso, precisamos encontrar o bilhete premiado. Ele deve estar em algum lugar da casa. As duas começaram uma busca meticulosa pela residência, tendo o cuidado de não deixar nada fora do lugar. Horas se passaram sem sucesso, até que Maria teve uma ideia. O cofre, ela exclamou. Antônio tem um pequeno cofre escondido no closet. Ele acha que não sei da existência dele. Com o coração acelerado, mãe e filha se dirigiram ao quarto do casal. Maria moveu alguns cabides e revelou uma pequena porta camuflada na parede. O problema é que não sabemos a combinação. Maria suspirou, desanimada. Juliana, no entanto, não desistiu. Mãe, pense. Qual seria uma data ou número significativo para o pai? Maria fechou os olhos, concentrando-se. De repente, um lampejo de memória a atingiu. O aniversário de casamento. Ele sempre dizia que foi o dia mais feliz da vida dele. Com dedos trêmulos, Maria digitou a data. Para sua surpresa e alívio, o cofre se abriu com um suave clique. Dentro, encontraram diversos documentos, incluindo o tão procurado bilhete de loteria. Maria segurou o pequeno pedaço de papel, mal acreditando que algo tão simples pudesse causar tanto transtorno. Mãe, precisamos fazer uma cópia desse bilhete e guardá-lo em um lugar seguro, Juliana sugeriu. Não podemos arriscar que o pai o destrua ou esconda. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Antônio se encontrava com um advogado, buscando orientação sobre como proceder com o divórcio e a divisão de bens. Senhor Silva, preciso ser claro, o advogado começou ajustando os óculos. Se o bilhete foi comprado durante o casamento, legalmente, metade do prêmio pertence à sua esposa. Antônio sentiu o estômago afundar. Mas deve haver alguma maneira... O advogado balançou a cabeça. A menos que sua esposa concorde voluntariamente em abrir mão de sua parte, I'm afraid não há muito que possamos fazer. Frustrado, Antônio deixou o escritório do advogado, sua mente trabalhando furiosamente em busca de uma solução. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua cabeça. E se ele conseguisse convencer Maria a assinar os papéis do divórcio antes de revelar sobre o prêmio? Com esse plano em mente, Antônio voltou para casa, ensaiando mentalmente o que diria. Ao chegar, encontrou Maria e Juliana na sala, ambas com expressões sérias. Pai, precisamos conversar, Juliana disse, sua voz firme. Antônio sentiu um frio na espinha. O olhar determinado de sua filha o lembrava tanto de si mesmo que por um momento ele hesitou. Sobre o quê? Ele perguntou, tentando manter a compostura. Sobre o bilhete de loteria, pai. Sobre o prêmio que você está tentando esconder da mãe. Juliana respondeu, seus olhos fixos nos do pai. Antônio empalideceu. Como elas poderiam saber? Seu olhar vagou de Juliana para Maria, que permanecia em silêncio, uma mistura de mágoa e decepção em seu rosto. Eu não sei do que vocês estão falando, ele gaguejou, numa última tentativa de negar. Chega de mentiras, Antônio. Maria finalmente falou, sua voz tremendo ligeiramente. Nós sabemos de tudo. Encontramos o bilhete. O mundo de Antônio pareceu desmoronar. Seu plano cuidadosamente elaborado estava ruindo diante de seus olhos. Ele se deixou cair pesadamente no sofá, a cabeça entre as mãos. Por quê, pai? Juliana perguntou, sua voz agora mais suave. Por que você faria isso com a mãe? Com nossa família? Antônio levantou o olhar, seus olhos marejados. Eu não sei. O dinheiro, a ideia de ter tudo o que sempre sonhei, isso me cegou. Eu perdi o rumo. Maria se aproximou, sentando-se ao lado do marido. Antônio, nós construímos uma vida juntos. Enfrentamos tantas dificuldades, sempre unidos. Como você pôde pensar em jogar tudo isso fora? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções conflitantes.
Antônio olhou para as duas mulheres mais importantes de sua vida, sentindo o peso de suas ações. Eu sinto muito, ele finalmente disse, sua voz embargada. Eu cometi um erro terrível. Não sei se vocês podem me perdoar, mas... Antes que pudesse continuar, o telefone tocou, interrompendo o momento. Antônio atendeu, seu rosto empalidecendo ao ouvir a voz do outro lado. Antônio, meu amigo, a voz de Carlos soou, falsamente alegre. Espero que esteja pronto para cumprir nossa pequena parceria. Antônio olhou para Maria e Juliana, o pânico crescendo em seu peito. Ele percebeu que não estava apenas prestes a perder sua família, mas também estava à mercê de um chantagista sem escrúpulos. Naquele momento, Antônio entendeu que tinha uma escolha a fazer. Poderia continuar pelo caminho da mentira e da ganância, ou poderia buscar redenção, confiando na força do amor e do perdão de sua família. Com o coração pesado, mas determinado, Antônio tomou sua decisão. Ele olhou nos olhos de Maria e Juliana, reunindo coragem para o que estava prestes a fazer. Carlos, ele disse ao telefone, sua voz firme, precisamos conversar. Mas não será sobre nenhuma parceria. Enquanto isso, Maria e Juliana trocaram olhares percebendo que a situação era ainda mais complexa do que imaginavam. A batalha pelo futuro da família Silva estava longe de terminar, e os próximos passos definiriam não apenas o destino da fortuna, mas também o caráter e os valores de cada um deles. Este foi o terceiro capítulo da nossa telenovela. Continuei a desenvolver a trama, mantendo a coesão com os capítulos anteriores e introduzindo novos elementos de tensão e conflito. A narrativa explora as complexidades emocionais dos personagens e as consequências de suas escolhas, evitando menções a mortes ou crimes organizados conforme solicitado. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas da sala do Silva, iluminando os rostos tensos de Antônio, Maria e Juliana. A noite anterior havia sido longa e emocionalmente exaustiva, com Antônio finalmente revelando toda a verdade sobre o bilhete premiado e a chantagem de Carlos. Então, o que faremos agora? Perguntou Maria, sua voz uma mistura de preocupação e determinação. Antônio suspirou profundamente. Primeiro preciso resolver essa situação com Carlos. Não posso deixar que ele continue me ameaçando. Juliana, que havia passado a noite pesquisando, interveio. Pai, o que Carlos está fazendo é crime. Temos que denunciá-lo. Não é tão simples assim, filha. Antônio respondeu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Se eu o denunciar, ele pode revelar sobre o prêmio para todos. Não estou pronto para lidar com essa exposição. Maria pegou a mão do marido, surpreendendo-o com um gesto de afeto. Antônio, sei que você errou, mas estamos juntos nessa agora. Vamos encontrar uma solução. Naquele momento, o telefone tocou, fazendo todos saltarem. Era Carlos mais uma vez. Antônio, meu caro. A voz falsamente alegre de Carlos soou pelo alto-falante. Espero que tenha pensado melhor sobre nossa conversa de ontem. Antônio respirou fundo, trocando olhares com Maria e Juliana, antes de responder. Carlos, precisamos conversar pessoalmente. Pode me encontrar no parque perto da obra em 1 hora? Claro, claro, respondeu Carlos, um tom de triunfo em sua voz. Mal posso esperar para finalizarmos nosso acordo. Assim que desligou, Antônio se voltou para sua família. Tenho um plano, mas vou precisar da ajuda de vocês. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Paula, a jovem advogada filha de Dona Cleide, estava imersa em livros de direito, buscando formas de ajudar Maria. Seu telefone tocou, era Juliana. Paula, precisamos de sua ajuda. Juliana explicou rapidamente a situação. Você pode nos encontrar no escritório do seu pai em 1 hora? Temos que agir rápido. No parque, Antônio aguardava nervosamente a chegada de Carlos. Sua mente repassava o plano que haviam traçado, rezando para que tudo desse certo. Carlos chegou exibindo um sorriso confiante. Então, Antônio, pronto para ser um homem generoso? Antônio respirou fundo. Carlos, antes de qualquer coisa, preciso que você entenda uma coisa. Não haverá acordo nenhum. O sorriso de Carlos desapareceu instantaneamente. O que você quer dizer com isso? Acho que você não entendeu a situação em que se encontra, meu caro. Não, Carlos, você que não entendeu, Antônio respondeu, sua voz firme. Eu contei tudo para minha família.
Eles sabem sobre o prêmio e sobre suas ameaças. Carlos empalideceu, mas logo recuperou a compostura. E daí? Isso não muda nada. Eu ainda posso contar para todo mundo sobre o seu segredinho. Foi então que Antônio sorriu, pegando o celular do bolso. Pode contar, Carlos, mas antes ouça isso. Ele apertou o play e a voz de Carlos encheu o ar. 20%. É um preço justo pelo meu silêncio, não acha? Carlos ficou boquiaberto. Você gravou nossa conversa? Sim, gravei, Antônio confirmou. E tenho mais. Tenho testemunhas das suas ameaças. Tenho provas da sua tentativa de extorsão. Se você contar para alguém sobre o prêmio, essas provas irão direto para a polícia. O rosto de Carlos alternava entre raiva e medo. Você não pode fazer isso comigo, Antônio. Somos amigos há anos. Amigos não chantageiam amigos, Carlos, Antônio respondeu tristemente. Agora você tem uma escolha a fazer. Pode esquecer tudo isso e seguir sua vida, ou pode arriscar sua liberdade. A decisão é sua. Deixando um Carlos atônito para trás, Antônio se dirigiu ao escritório do pai de Paula, onde sua família o aguardava ansiosamente. Ao chegar, encontrou não apenas Maria e Juliana, mas também Paula e seu pai, o experiente advogado Dr. Roberto. Antônio, Dr. Roberto começou, Juliana e Paula me colocaram a par da situação. Primeiro, quero que saiba que o que você fez ao tentar esconder o prêmio da sua esposa é ilegal. No entanto, entendo que você está buscando corrigir esse erro. Antônio assentiu envergonhado. Sim, doutor, eu perdi o rumo, mas quero fazer o que é certo agora. Ótimo, continuou o Dr. Roberto. Agora, quanto à situação com Carlos, a gravação que você fez é uma prova importante. No entanto, precisamos ter cuidado com como usamos essa informação. Paula interveio. O ideal seria conseguirmos uma confissão por escrito de Carlos, admitindo a tentativa de extorsão. Isso, combinado com a gravação, nos daria uma posição muito forte. Juliana, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Mas como conseguiríamos isso? Carlos não é tolo a ponto de se incriminar por escrito. Foi então que Maria teve uma ideia. E se usássemos a ganância dele contra ele mesmo? Todos se viraram para Maria intrigados. Ela continuou. E se oferecêssemos a ele um acordo por escrito, prometendo uma pequena porcentagem do prêmio em troca de seu silêncio? Ele provavelmente aceitaria e teríamos a prova escrita de sua tentativa de extorsão. Dr. Roberto sorriu, impressionado. Essa é uma estratégia arriscada, mas pode funcionar. Precisaríamos redigir o documento de forma muito cuidadosa, é claro. Enquanto o grupo discutia os detalhes do plano, Antônio sentiu uma onda de gratidão e admiração por sua família. Apesar de seus erros, eles estavam ali, unidos, lutando não apenas pelo dinheiro, mas pelos valores que sempre os uniram. Tem mais uma coisa que preciso fazer, Antônio disse, interrompendo a discussão. Ele se virou para Maria pegando suas mãos. Maria, meu amor, eu errei feio. Deixei que a ganância e o egoísmo me cegassem, me fizessem esquecer o que realmente importa. Você, nossa filha, nossa família, pode me perdoar? Maria olhou nos olhos do marido, vendo ali o homem por quem se apaixonara tantos anos atrás. Antônio, o que você fez me magoou profundamente. Vai levar tempo para reconstruir a confiança, mas sim, eu te perdoo, porque o amor que construímos é mais forte que qualquer erro. Juliana observava a cena, lágrimas nos olhos. Apesar de tudo, havia esperança para sua família. Dr. Roberto pigarreou, trazendo todos de volta à realidade. Bem, temos muito trabalho pela frente. Vamos começar a redigir esse acordo e planejar nosso próximo passo com Carlos. Enquanto o grupo se debruçava sobre os documentos do lado de fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, alheia ao drama que se desenrolava naquela sala. A família Silva estava prestes a enfrentar seu maior desafio, mas agora, unidos, sentiam-se preparados para qualquer obstáculo. A fortuna que quase os separou agora se tornava um teste de seu amor e integridade. E à medida que o sol começava a se pôr no horizonte de São Paulo, uma coisa ficava clara. Independente do resultado, eles enfrentariam juntos o que estava por vir. Este foi o 4º capítulo da nossa telenovela.
Continuei a desenvolver a trama, mantendo a coesão com os capítulos anteriores e introduzindo novos elementos de tensão e resolução. A narrativa continua a explorar as complexidades emocionais dos personagens e as consequências de suas escolhas, evitando menções a mortes ou crimes organizados conforme solicitado. O escritório do Dr. Roberto fervilhava de atividade nas primeiras horas da manhã. Antônio, Maria, Juliana e Paula revisavam pela última vez o documento que seria apresentado a Carlos. A tensão era palpável no ar, misturada com uma dose de esperança cautelosa. Lembrem-se, Dr. Roberto advertiu, este é um jogo perigoso que estamos jogando. Carlos pode não morder a isca. Antônio assentiu, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Eu entendo, doutor, mas não temos escolha. É a única maneira de proteger minha família e corrigir meu erro. Maria apertou a mão do marido, um gesto silencioso de apoio que dizia mais que 1000 palavras. Juliana, por sua vez, não conseguia esconder sua ansiedade. E se algo der errado? Ela perguntou, sua voz traindo sua preocupação. Paula, que havia se tornado uma aliada inestimável nos últimos dias, respondeu com confiança. Temos um plano B, lembra? Se Carlos não aceitar o acordo, ainda temos a gravação e as testemunhas. Ele não tem para onde correr. Naquele momento, o telefone de Antônio tocou. Era Carlos. Antônio, meu caro amigo. A voz de Carlos soou, falsamente jovial. Estive pensando na nossa última conversa e acho que podemos chegar a um acordo que seja bom para nós dois. Antônio trocou olhares com os outros antes de responder. Que bom que você ligou, Carlos. Eu também estive pensando e tenho uma proposta para você. Podemos nos encontrar no café perto da obra em 1 hora? Perfeito, Carlos respondeu, mal conseguindo esconder sua empolgação. Estarei lá. Assim que desligou, Antônio soltou um suspiro pesado. Ele mordeu a isca. Agora é tudo ou nada. Dr. Roberto entregou a Antônio uma pasta com os documentos cuidadosamente preparados. Lembre-se, Antônio, mantenha a calma e siga o plano. Estaremos por perto caso algo dê errado. 1 hora depois, Antônio estava sentado em uma mesa do café, seu coração batendo acelerado enquanto aguardava a chegada de Carlos. Do outro lado da rua, em um carro estacionado, Maria, Juliana, Paula e Dr. Roberto observavam atentamente, prontos para intervir se necessário. Carlos chegou, exibindo seu habitual sorriso confiante. Então, Antônio, pronto para ser razoável. Antônio respirou fundo antes de responder. Carlos, eu pensei muito sobre tudo isso. Você está certo. Precisamos chegar a um acordo. O sorriso de Carlos se alargou. Ah, vejo que finalmente entrou em razão. E qual seria sua proposta? Antônio abriu a pasta e deslizou um documento sobre a mesa. Estou disposto a te oferecer 5% do prêmio em troca do seu silêncio absoluto sobre o assunto. Carlos pegou o documento, seus olhos brilhando de cobiça enquanto lia. 5%? Isso é menos do que eu pedi inicialmente, mas ainda é uma quantia considerável. É pegar ou largar, Carlos, Antônio disse firmemente. Mas se você aceitar, terá que assinar este acordo de confidencialidade. Carlos hesitou por um momento, seus olhos alternando entre o documento e Antônio. Finalmente, com um sorriso triunfante, ele pegou a caneta. Sabe de uma coisa, Antônio? Você é mais esperto do que eu pensava. Temos um acordo. No carro, a família Silva e seus aliados observavam com uma mistura de alívio e apreensão, enquanto Carlos assinava o documento. Ele caiu, sussurrou Juliana, mal conseguindo conter sua empolgação. Dr. Roberto, no entanto, manteve-se cauteloso. Ainda não acabou. Precisamos ver como ele vai reagir quando Antônio revelar a verdade. De volta ao café, Carlos entregou o documento assinado a Antônio, seu sorriso mais largo do que nunca. Bem, meu amigo, acho que isso conclui nossos negócios. Quando posso esperar minha parte? Foi então que Antônio mudou sua postura, seu rosto se tornando sério. Na verdade, Carlos, há mais uma coisa que você precisa saber. O sorriso de Carlos vacilou. O que quer dizer? Este documento que você acabou de assinar, Antônio começou sua voz firme, não é um acordo de pagamento. É uma confissão de tentativa de extorsão. O rosto de Carlos empalideceu.
uma mistura de choque e raiva tomando conta de suas feições. O quê? Você não pode fazer isso, é ilegal. Não, Carlos, Antônio respondeu calmamente. O que é ilegal é tentar chantagear alguém. E agora temos provas concretas disso. Nesse momento, Dr. Roberto, Maria, Juliana e Paula saíram do carro e se aproximaram da mesa. Carlos, vendo-se cercado, tentou se levantar, mas Antônio o segurou pelo braço. Não tão rápido, Carlos, disse Dr. Roberto apresentando-se. Sou advogado da família Silva e gostaria de discutir as implicações legais das suas ações. Carlos, percebendo a gravidade da situação, desabou na cadeira. O que vocês querem de mim? Queremos que você entenda a seriedade do que fez, respondeu Maria, sua voz surpreendentemente compassiva. E queremos garantir que você nunca mais tente algo assim com ninguém. Juliana, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente. Carlos, o que você fez não afetou apenas meu pai, mas toda a nossa família. Você tem ideia do estresse e do sofrimento que causou? Carlos baixou os olhos, a realidade de suas ações finalmente o atingindo. Eu sinto muito. Não pensei nas consequências. A ideia de todo aquele dinheiro me cegou. Assim como cegou meu pai inicialmente, Juliana respondeu. Mas ele escolheu o caminho certo no final. Você ainda tem essa chance. Dr. Roberto interveio. Carlos, temos duas opções aqui. Podemos levar isso à justiça com todas as provas que temos contra você. Ou você pode assinar uma declaração admitindo suas ações, se comprometer a nunca mais se envolver em atividades ilegais e fazer trabalho voluntário como forma de reparação. Carlos olhou para cada rosto ao seu redor, a realidade de sua situação finalmente se estabelecendo. Com um suspiro derrotado, ele assentiu. Eu aceito suas condições. Farei o que for preciso para consertar isso. Enquanto o Dr. Roberto e Paula começavam a redigir a declaração, Antônio se virou para sua família. O alívio em seus rostos era evidente, mas havia algo mais. Um senso de unidade e força que havia crescido através dessa aprovação. Obrigado, Antônio disse, sua voz embargada de emoção. Obrigado por não desistirem de mim, por lutarem ao meu lado, mesmo depois do que eu fiz. Maria abraçou o marido, lágrimas nos olhos. Somos uma família, Antônio, nos bons e nos maus momentos. Juliana se juntou ao abraço, formando um círculo de amor e perdão. Naquele momento, eles sabiam que, não importava o que o futuro reservasse, enfrentariam juntos. Enquanto o sol começava a se pôr sobre a cidade, lançando um brilho dourado sobre as ruas movimentadas, a família Silva deixava o café, não apenas com um problema resolvido, mas com um novo entendimento do que realmente importava na vida. O dinheiro que quase os separou agora seria usado para fortalecer seus laços e ajudar outros. Carlos, por sua vez, ficou para trás refletindo sobre suas escolhas e o caminho de redenção que agora teria que trilhar. A lição aprendida naquele dia ecoaria por muito tempo em sua consciência. À medida que a noite caía sobre São Paulo, uma nova página se virava na história da família Silva. Os desafios que enfrentaram os tornaram mais fortes, mais unidos. E embora o futuro ainda fosse incerto, eles sabiam que juntos poderiam superar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Este foi o 5º capítulo da nossa telenovela. Continuei a desenvolver a trama, mantendo a coesão com os capítulos anteriores e trazendo uma resolução para o conflito com Carlos. A narrativa continua a explorar as complexidades emocionais dos personagens e as consequências de suas escolhas, evitando menções a mortes ou crimes organizados, conforme solicitado. Semanas se passaram desde o confronto com Carlos. A vida da família Silva havia entrado em um novo ritmo, mais calmo, porém não menos desafiador. O prêmio da loteria, agora oficialmente reconhecido e dividido entre Antônio e Maria, trazia consigo não apenas oportunidades, mas também responsabilidades. Numa manhã ensolarada de sábado, a família se reuniu na sala de estar de sua modesta casa. O ambiente, antes tenso e carregado de segredos, agora respirava uma atmosfera de expectativa e possibilidades. Então, começou Antônio, olhando para Maria e Juliana, o que faremos com o dinheiro?
Maria, que nos últimos dias havia refletido muito sobre o assunto, foi a primeira a falar. Acho que deveríamos ser cautelosos. Não podemos deixar que essa fortuna mude quem somos. Juliana assentiu, concordando com a mãe. Exatamente. Vi muitas histórias de ganhadores de loteria que perderam tudo por gastarem sem pensar. Antônio, que havia aprendido duramente a lição sobre os perigos da ganância, concordou. Vocês estão certas. Precisamos de um plano sólido. Foi então que a campainha tocou. Era Paula, a jovem advogada que tanto os havia ajudado, acompanhada de seu pai, Dr. Roberto. Espero que não nos importemos de nos juntarmos a vocês, disse Dr. Roberto com um sorriso. Achamos que poderíamos oferecer alguns conselhos sobre como administrar essa nova fortuna. A família Silva os recebeu calorosamente, gratos pela contínua orientação e apoio. Antes de mais nada, começou o Dr. Roberto, sentando-se. É crucial que vocês estabeleçam um fundo de emergência e façam investimentos seguros para garantir estabilidade a longo prazo. Paula complementou. Além disso, seria prudente considerar doações para causas que são importantes para vocês. Isso não apenas ajuda a comunidade, mas também pode trazer benefícios fiscais. A menção de doações despertou o interesse de Maria. Sabe, sempre sonhei em ajudar crianças carentes do nosso bairro. Talvez possamos fazer algo nesse sentido? Os olhos de Juliana brilharam com a ideia. Mãe, isso é perfeito. Poderíamos criar uma fundação para apoiar a educação de crianças de famílias de baixa renda. Antônio, vendo o entusiasmo de sua família, sentiu uma onda de orgulho e gratidão. É uma ideia maravilhosa. Poderíamos chamar de Fundação Novo Horizonte. O que acham? Todos concordaram entusiasticamente. Dr. Roberto fez algumas anotações, já pensando nos aspectos legais de criar uma fundação. E quanto a vocês? Perguntou Paula, olhando para Antônio e Maria. Tem algum sonho pessoal que gostariam de realizar? Maria hesitou por um momento antes de responder. Bem, sempre quis abrir uma pequena loja de artesanato. Algo para manter-me ocupada e ao mesmo tempo ajudar artesãos locais. Antônio sorriu, encorajando a esposa. Acho uma ideia excelente, Maria. Você sempre teve um olho para essas coisas. E você, Antônio? Perguntou o Dr. Roberto. Algum plano em mente? Antônio ficou pensativo por um momento. Na verdade, sim. Gostaria de investir em cursos de capacitação para jovens da construção civil. Compartilhar o que aprendi ao longo dos anos, sabe? Juliana olhou para os pais com admiração. Mesmo com toda a riqueza repentina, eles permaneciam fiéis a quem eram, pensando em formas de ajudar os outros. E quanto a você, filha? Perguntou Maria. Algum sonho que queira realizar? Juliana sorriu, um pouco tímida. Bem, sempre quis estudar direito internacional. Talvez fazer um intercâmbio. Isso é maravilhoso, exclamou Paula. Tenho alguns contatos em universidades no exterior. Posso te ajudar a pesquisar as melhores opções. Enquanto a conversa fluía, cheia de ideias e planos, a campainha tocou novamente. Para surpresa de todos, era Carlos. Um silêncio tenso caiu sobre a sala quando Antônio abriu a porta. Carlos parecia nervoso, muito diferente do homem confiante que costumava ser. Desculpe interromper, ele disse, sua voz baixa. Eu só queria pedir desculpas pessoalmente. O que fiz foi terrível e estou realmente arrependido. A família trocou olhares, surpresa com a visita inesperada. Foi Maria quem quebrou o silêncio. Carlos, o que você fez foi muito grave, ela começou, sua voz firme, mas não hostil. Mas apreciamos que tenha vindo até aqui para se desculpar. Antônio deu um passo à frente. Como vai o trabalho voluntário? Ele perguntou, referindo-se à condição imposta a Carlos como parte de sua reparação. O rosto de Carlos se iluminou um pouco. Na verdade, está sendo uma experiência transformadora. Estou trabalhando com jovens em situação de risco e, bem, está me fazendo ver as coisas de uma perspectiva diferente. Juliana, que até então observava em silêncio, falou: Sabe, Carlos, estamos planejando criar uma fundação para ajudar crianças carentes. Talvez você pudesse contribuir com sua experiência. A sugestão pegou todos de surpresa, inclusive Carlos.
Eu ficaria honrado em ajudar, ele respondeu visivelmente emocionado. Dr. Roberto, sempre o pragmático, interveio. Bem, se todos estiverem de acordo, poderíamos considerar isso parte do processo de reabilitação de Carlos. A tensão na sala começou a dissipar. Aos poucos, Carlos foi incluído na conversa, compartilhando ideias sobre como a fundação poderia atuar de forma mais eficaz nas comunidades carentes. À medida que a tarde avançava, os planos para o futuro da família Silva e sua recém-criada fundação tomavam forma. A sala, antes palco de conflitos e segredos, agora vibrava com energia positiva e esperança. Antônio, observando a cena, não pôde deixar de refletir sobre como as coisas haviam mudado. O dinheiro que quase destruiu sua família agora se tornava um instrumento de transformação, não apenas para eles, mas para toda a comunidade. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado através das janelas, a família Silva e seus amigos levantaram suas xícaras de café em um brinde improvisado. Aos novos horizontes, disse Antônio, sua voz cheia de emoção. Aos novos horizontes, todos ecoaram, suas vozes se misturando em uma promessa de um futuro melhor. Naquele momento, cercado por sua família e amigos, com planos de fazer a diferença no mundo, Antônio finalmente entendeu o verdadeiro valor da fortuna que haviam ganho. Não era o dinheiro em si, mas a oportunidade de criar um legado de amor, compaixão e esperança. E assim, enquanto a noite caía sobre São Paulo, a história da família Silva entrava em um novo capítulo, repleto de possibilidades e promessas de dias melhores não apenas para eles, mas para todos aqueles cujas vidas tocariam com sua generosidade recém-descoberta. Este foi o 6º capítulo da nossa telenovela. Continuei a desenvolver a trama, mantendo a coesão com os capítulos anteriores e introduzindo novos elementos que mostram como a família Silva lida com sua nova fortuna e as responsabilidades que vêm com ela. A narrativa continua a explorar as complexidades emocionais dos personagens e suas escolhas, focando em temas positivos de redenção, generosidade e planejamento para o futuro. 6 meses se passaram desde que a família Silva decidiu o destino de sua fortuna. A Fundação Novo Horizonte estava em pleno funcionamento, já fazendo a diferença na vida de dezenas de crianças do bairro. Maria havia inaugurado sua loja de artesanato Cores do Brasil, que rapidamente se tornou um ponto de encontro para artistas locais. Antônio, por sua vez, dedicava-se aos cursos de capacitação para jovens na construção civil, encontrando uma nova paixão no ensino. Numa tarde ensolarada de sábado, a família se reuniu para um almoço no quintal de sua nova casa, modesta, mas confortável. Juliana, recém-chegada de uma viagem de reconhecimento a uma universidade na Europa, estava ansiosa para compartilhar suas experiências. "É incrível, mãe!", exclamava Juliana, seus olhos brilhando de empolgação. "A universidade tem um programa de direitos humanos internacionais que é exatamente o que eu sempre sonhei." Maria sorriu, feliz em ver o entusiasmo da filha. "Fico tão feliz por você, meu amor. Quando começa o programa?" Antes que Juliana pudesse responder, o celular de Antônio tocou. Ele atendeu, seu rosto ficando sério enquanto ouvia. "Entendo. Sim, estaremos lá o mais rápido possível", disse ele, desligando a chamada com uma expressão preocupada. "O que houve, pai?", lhe perguntou Juliana, notando a mudança no semblante de Antônio. Antônio respirou fundo antes de responder. Era do hospital. Dona Cleide teve um acidente, caiu da escada em casa. Paula está lá com ela, mas a situação é delicada. A notícia caiu como uma bomba sobre o almoço familiar. Dona Cleide, a vizinha que havia sido tão crucial em ajudá-los durante a crise com o bilhete de loteria, era querida por todos. "Meu Deus!", exclamou Maria, já se levantando. "Precisamos ir para lá agora mesmo." No hospital encontraram Paula no corredor, visivelmente abalada. "Os médicos estão com ela agora", explicou. "A queda foi feia. Ela vai precisar de uma cirurgia e de um longo período de recuperação." A família Silva trocou olhares preocupados. Sabiam o quanto Dona Cleide era independente e como essa situação seria difícil para ela. "Paula",
começou Antônio. Não se preocupe com os custos. Nós cuidaremos de tudo. Paula olhou para eles emocionada. Vocês não têm ideia do quanto isso significa. Mamãe sempre foi tão orgulhosa. Nunca aceitou ajuda de ninguém. Foi nesse momento que o Dr. Roberto chegou, parecendo cansado e preocupado. A cirurgia será amanhã, ele informou, mas o pós-operatório será complicado. Cleide vai precisar de cuidados constantes por pelo menos 3 meses. A notícia pesou sobre todos. Juliana foi a primeira a falar. Eu posso adiar minha ida para a universidade. Ficarei aqui para ajudar nos cuidados com Dona Cleide. Não, filha, interveio Maria. Seu futuro é importante. Nós daremos um jeito. Foi então que Carlos, que havia se juntado ao grupo silenciosamente, deu um passo à frente. Eu posso ajudar, ele ofereceu. Tenho experiência em cuidados com idosos do meu trabalho voluntário. Posso me revezar com vocês. A oferta de Carlos pegou todos de surpresa. Nos últimos meses, ele havia demonstrado um verdadeiro arrependimento por suas ações passadas, dedicando-se integralmente ao trabalho voluntário. Antônio olhou para o antigo desafeto, vendo sinceridade em seus olhos. Obrigado, Carlos. Sua ajuda será muito bem-vinda. Nos dias que se seguiram, a família Silva reorganizou completamente sua rotina. Maria passou a dividir seu tempo entre a loja de artesanato e o hospital. Antônio ajustou os horários de seus cursos para poder estar presente nos cuidados com Dona Cleide. Carlos cumpriu sua palavra, tornando-se uma presença constante e confiável. A situação trouxe desafios inesperados. A Fundação Novo Horizonte, ainda em seus estágios iniciais, demandava atenção constante. Juliana, embora tivesse decidido não adiar seus estudos, sentia-se dividida entre sua ambição acadêmica e o desejo de estar presente para ajudar. Um mês após a cirurgia, durante uma tarde particularmente difícil no hospital, Maria se viu sozinha com Dona Cleide, que estava tendo um dia ruim, frustrada com sua falta de independência. Ah, Maria, suspirou Dona Cleide, lágrimas nos olhos. Olha só o transtorno que estou causando para todos vocês. Talvez tivesse sido melhor se eu... Nem termine essa frase, Cleide, interrompeu Maria firmemente. Você é família. E família cuida um do outro, não importa o que aconteça. Naquele momento, Maria teve uma epifania. Sabe de uma coisa? Acho que encontramos o próximo projeto para a Fundação Novo Horizonte. Nas semanas que se seguiram, a família Silva, junto com Paula, Dr. Roberto e Carlos, começou a desenvolver um programa de assistência domiciliar para idosos e pessoas com mobilidade reduzida no bairro. O projeto, inspirado na situação de Dona Cleide, visava proporcionar cuidados e companhia para aqueles que muitas vezes se viam sozinhos e desamparados. A iniciativa rapidamente ganhou o apoio da comunidade. Voluntários se apresentaram, profissionais de saúde ofereceram seus serviços a preços reduzidos e até mesmo empresas locais se dispuseram a fazer doações. Em meio a todos esses acontecimentos, Juliana se preparava para sua partida. Na véspera de sua viagem, a família se reuniu para um jantar de despedida. O clima era de emoção contida. Estou tão orgulhosa de você, minha filha, disse Maria, abraçando Juliana. Vai conquistar o mundo, tenho certeza. Antônio, com lágrimas nos olhos, acrescentou. Lembre-se sempre de suas raízes e dos valores que construímos juntos. Juliana olhou para seus pais, para Paula, Dr. Roberto e até mesmo para Carlos, que agora fazia parte daquele círculo de afeto. Eu vou sentir tanta falta de todos vocês, ela disse emocionada. Mas sei que estou levando comigo lições que nenhuma universidade poderia ensinar. Naquela noite, enquanto a família Silva se preparava para mais um capítulo em sua jornada, eles refletiram sobre como suas vidas haviam mudado. O prêmio da loteria, que inicialmente pareceu uma maldição disfarçada de bênção, havia se transformado em um instrumento de mudança positiva não apenas para eles, mas para toda a comunidade. A fortuna trouxe desafios, é verdade, mas também abriu portas para oportunidades de crescimento, compaixão e união.
Enquanto Juliana se preparava para alçar voo em busca de seus sonhos e o novo projeto da fundação tomava forma, a família Silva compreendia que seu verdadeiro tesouro não estava em contas bancárias, mas nos laços que haviam fortalecido e nas vidas que estavam tocando. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, uma nova fase se iniciava. Uma fase de esperança, de sonhos e de um futuro brilhante, não apenas para a família Silva, mas para todos aqueles que suas vidas haviam tocado e continuariam a tocar. 5 anos se passaram desde aquela noite em que Juliana partiu para estudar no exterior. O tempo trouxe mudanças, desafios e, acima de tudo, crescimento para a família Silva e todos ao seu redor. Era uma manhã de sábado ensolarada em São Paulo. A casa dos Silva, agora um pouco maior, mas ainda acolhedora, estava em polvorosa. Decorações coloridas enfeitavam o quintal, mesas estavam sendo arrumadas e o cheiro delicioso de churrasco preenchia o ar. Era um dia especial. Juliana estava voltando para casa, formada e pronta para começar o próximo capítulo de sua vida. Maria, agora com os cabelos salpicados de gris, supervisionava os preparativos com um sorriso no rosto. Sua loja de artesanato, Cores do Brasil, havia se expandido para 3 unidades, tornando-se um negócio de sucesso que não apenas promovia artistas locais, mas também oferecia oportunidades de emprego para mulheres da comunidade. Antônio, com algumas rugas a mais, mas o mesmo brilho nos olhos, ajudava a organizar as cadeiras. Seus cursos de capacitação para jovens na construção civil haviam se transformado em uma escola técnica reconhecida, formando centenas de profissionais qualificados a cada ano. Dona Cleide, recuperada de seu acidente e mais ativa do que nunca, chegou cedo para ajudar nos preparativos. O programa de assistência domiciliar iniciado pela Fundação Novo Horizonte, inspirado em sua situação, agora atendia centenas de idosos e pessoas com mobilidade reduzida em toda a cidade. Paula e seu pai, Dr. Roberto, chegaram logo em seguida trazendo sobremesas. Paula, agora uma advogada renomada especializada em direitos humanos, trabalhava em estreita colaboração com a Fundação, enquanto o Dr. Roberto, embora semi-aposentado, ainda oferecia orientação jurídica valiosa. Para surpresa de muitos, Carlos também estava presente. Nos últimos anos, ele havia se tornado uma parte integral da comunidade, dedicando-se integralmente ao trabalho voluntário e ajudando a administrar vários projetos da Fundação Novo Horizonte. Enquanto os convidados começavam a chegar, amigos, vizinhos e beneficiários dos projetos da Fundação, a ansiedade pela chegada de Juliana crescia. Finalmente, um carro estacionou em frente à casa. Juliana saiu do veículo, seu rosto iluminado por um sorriso radiante. Abraçou os pais com força, lágrimas de alegria em seus olhos. "Bem-vinda de volta, minha filha", exclamou Maria, emocionada. "Estamos tão orgulhosos de você", acrescentou Antônio, sua voz embargada. A festa foi uma celebração não apenas do retorno de Juliana, mas de tudo o que a família Silva e a comunidade haviam conquistado nos últimos anos. Histórias eram compartilhadas, risadas ecoavam pelo quintal e um sentimento de gratidão pairava no ar. Durante a festa, Juliana pediu a atenção de todos para um anúncio especial. "Primeiro, quero agradecer a todos vocês", ela começou, olhando com carinho para cada rosto familiar. "O que aprendi lá fora é valioso, mas o que aprendi aqui, com vocês, é inestimável. E é por isso que tomei uma decisão importante." Todos ouviam atentamente, curiosos. "Recebi ofertas de emprego de grandes escritórios de advocacia internacionais", continuou Juliana. "Mas percebi que meu coração está aqui. Decidi ficar em São Paulo e dedicar meu conhecimento à Fundação Novo Horizonte e à nossa comunidade." A notícia foi recebida com aplausos entusiasmados. Maria e Antônio trocaram olhares emocionados, orgulhosos da decisão da filha. Mais tarde, quando a festa começava a se acalmar, a família Silva se reuniu em um canto tranquilo do quintal. Antônio olhou para sua esposa e filha, para os amigos ao redor, e sentiu uma onda de emoção o atravessar. "Sabem", ele começou, sua voz suave mas firme, "houve um momento em que pensei que ganhar na loteria era a melhor coisa que poderia acontecer comigo.
Mas agora vejo que estava errado. Maria pegou sua mão, entendendo exatamente o que ele queria dizer. O verdadeiro tesouro, continuou Antônio, não está no dinheiro que ganhamos, mas no que escolhemos fazer com ele. Está nas vidas que tocamos, nas oportunidades que criamos e no amor que compartilhamos. Juliana abraçou os pais, lágrimas nos olhos. Vocês me ensinaram a lição mais importante de todas, que a verdadeira riqueza está em usar o que temos para fazer a diferença na vida dos outros. Naquele momento, olhando para a festa ao seu redor, para Dona Cleide rindo com seus vizinhos, para Carlos ajudando a servir comida, para Paula discutindo animadamente novos projetos com jovens da comunidade, a família Silva entendeu que haviam criado algo muito maior do que uma simples fortuna financeira. Eles haviam construído um legado de amor, compaixão e esperança. Um legado que continuaria a crescer e a tocar vidas muito além daquele quintal, daquela comunidade, daquela cidade. Enquanto o sol se punha no horizonte de São Paulo, lançando um brilho dourado sobre a cena, a família Silva se abraçou, gratos pelo caminho que haviam percorrido e emocionados com as possibilidades que o futuro, o bilhete premiado que quase os separou, havia se transformado no catalisador de uma jornada extraordinária. Uma jornada que provou que o verdadeiro valor de uma fortuna não está em sua quantia, mas no poder de transformação que ela possui quando guiada por corações generosos e mentes determinadas. E assim, rodeados por amigos, família e uma comunidade fortalecida, os Silva compreenderam que haviam encontrado o verdadeiro tesouro, um tesouro que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar, mas que, com amor, dedicação e compaixão, poderia ser cultivado e compartilhado por gerações vindouras.